Quem sabe começa por ti, então, Grace. Hoje começa tu. Uhum. Bom, então eu sou a Nutri Grace. Eu me formei na Unicinos em 2017 e desde que eu me não consigo o quê? A Jussara colocou ali. Não consegui entender o que ela botou. Então, desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com emagrecimento, né? Então, eu trabalhei em clínicas de emagrecimento, clínicas de estética. Depois que eu saí da clínica, então eu comecei a trabalhar por conta própria, né? Então, abri o meu consultório. E eu comecei a estudar o comportamento alimentar das pessoas, né? Eu comecei a estudar, na verdade, uma abordagem em nutrição comportamental. Então, eu comecei a colocar nos meus atendimentos essa abordagem, que tem a ver um pouco, né, com essa questão das emoções. Então, a gente trabalha muito dentro das consultas as Sim. emoções, né? A gente trabalha ferramentas de coaching, ferramentas de nutrição comportamental, que ajudam, então, nesse processo de melhorar as emoções, de trabalhar com as emoções, né, os pensamentos que a gente tem, se esse pensamento que eu tive, ele está relacionado com a questão de comer, né, do comer emocional. Então, eu trabalho muito dentro das consultas com essas questões emocionais. E aí, então, cada vez eu estou me aperfeiçoando mais, né, em cursos, e aí, então, eu comecei a trabalhar com a Ana, que ela também trabalha muito essas questões, né, no emagrecimento. E aí, a gente está fazendo alguns projetos também juntas, né, e nesses projetos a gente também trabalha todas essas questões. A gente está trabalhando, então, com um desafio de emagrecimento que se chama Mais Leve. Nesse nosso desafio, a gente trabalha essas questões emocionais, a gente fez ah, algumas consultorias individuais também dentro do desafio, a gente trabalhou isso com as meninas, né? A gente está trabalhando ainda, além da comida. Então, a gente não fala somente de comida, somente de dieta, somente de peso. A gente trabalha essas questões também que a gente sabe, que a gente vai falar hoje na live, que tem relação também com o ganho de peso, com a perda de peso, né? E aí, o outro projeto que a gente está entrando agora também, que é o Plenamente Magra. O Plenamente Magra, a gente também é um projeto que a gente vai trabalhar isso dentro nos encontros presenciais, né? No Plenamente Magra, a gente vai ter também procedimentos estéticos que vão complementar o tratamento. E aí a gente vai divulgando ao longo dos dias aqui um pouquinho mais sobre esses projetos que a gente está realizando, né? Que a gente está promovendo. Uhum. Acho que é importante dizer que o Plenamente Magra, ele acontece em Sapiranga e aí quem está nas imediações também pode ser beneficiado, porque é um trabalho presencial, diferente Uhum. do nosso desafio que é todo online, né? Isso. Bom, O então, desafio, só para uhum, só falar um pouquinho do pode falar. desafio, que ele Uhum. está para nos últimos dias, né? Na semana que vem a gente vai encerrar esse nosso primeiro grupo, nosso projeto Uhum. piloto, mas a gente já E, está pensando no próximo grupo, né? Então a gente vai planejar agora, já estamos planejando o próximo grupo. E aí já vou convidando vocês para ficarem ligadinhas aí nas nossas redes sociais, que a gente vai começar a divulgar um pouquinho mais nos próximos dias para, né, vocês participarem então do próximo grupo. ótimo, é isso aí. Então, vou me apresentar rapidinho também. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a Ana Pfister, eu sou psicóloga. Eu me formei pela PUC em 1991, então já vão aí 30 anos de caminhada, né, como psicóloga. Basicamente, esses 30 anos atendimento em clínica, né, consultório, e nos últimos 15 anos, 15, 16 anos, eu venho trabalhando com emagrecimento voltado para grupos, sempre com grupos,
alguns atendimentos individuais, assim, assessorias, né, consultorias, mas muito mais com grupos realmente, basicamente mulheres. E eu sou especialista em pedagogias do corpo e da saúde. E no momento estou fazendo uma pós-graduação na PUC, aqui de Porto Alegre, que é Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização. Além disso, eu sempre gosto de dizer que eu tenho a minha trajetória pessoal no emagrecimento, que é a busca, na verdade, né, e o constante desenvolvimento da questão dos hábitos saudáveis, né? Eu iniciei a minha trajetória com 10 anos de idade, fazendo a primeira dieta, com medicação, fiz dieta maluca, tudo que tem direito, né? E eu emagreci, no total desses anos, 30 quilos, 24,5 quilos faz praticamente 13 anos que eu venho mantendo. Tá? Então, isso é um pouquinho assim da minha trajetória, né, para vocês saberem que, além das questões como técnica, como psicóloga, eu conheço pela minha própria experiência de vida, assim, as questões do emagrecimento muito a fundo. Tá? E o que eu perguntei para vocês ali, se você se sente uma pessoa estressada, se anda se sentindo desmotivada, desanimada, eu fiz essa pergunta porque exatamente tudo isso são emoções, sentimentos que influenciam na nossa alimentação, né, Grace? Influenciam na nossa atividade física. Muita gente que está me assistindo e que vai concordar assim, que tem aqueles dias que se tu tá acostumado a fazer uma atividade física, tem dias que tu sente, hoje eu tô mais cansada, hoje eu não tô com vontade de fazer, né? Então, as nossas emoções, o que vai lá dentro na nossa vida interna, influenciam diretamente na atividade física, alimentação, no nosso sono, enfim, influenciam na nossa vida como um todo. Eu acho que hoje em dia dificilmente alguém nega isso, né? De que as emoções, os sentimentos influenciam na nossa vida como um todo, né? E, e aí eu acho que é importante deixar claro de que isso não é só para aquelas pessoas que têm aquilo que a gente chama, tem um transtorno, tem uma depressão, tem um transtorno de ansiedade, né? Tudo isso são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, de todo mundo, né, Grace? Como tu disse, tu às vezes te sente ansiosa. Algumas pessoas vão, como a Jussara colocou ali, vão ter que se controlar porque a tendência é comer mais, falando diretamente da alimentação. E tu tem um perfil de comer menos. Tem aquelas pessoas que dizem, quando eu estou muito nervosa, a comida não passa na garganta, né? Uhum. Em geral são magros, a maioria, né? Porque Que é o meu, geralmente quem... Hã? que é o meu caso. Que é o teu caso, né? Porque, em geral, não é regra, mas em geral, o que o mais comum é que quem tem problemas com o peso, quando está ansioso, está triste, está feliz, né? Tá nervoso, como a gente diz, né? Tá muito nervoso, muito estressado, a tendência é comer mais, tá? Então, eu acho que assim, atualmente é importante a gente dizer também, né, que nós passamos aí por um período que foi esse período de pandemia, que foi atípico, onde muitas emoções, muitos sentimentos, muitas sensações, né, ansiedade, tristeza, solidão, tudo isso foi muito presente nesse período e se intensificou para muitas pessoas em função da questão do isolamento, né? Então,
isso acaba gerando, muitas vezes, uma autodepreciação maior, um pessimismo maior, uma incerteza quanto ao futuro. Isso leva ao estresse, leva muitas vezes a uma desmotivação maior ainda. Tá? Então, e esses afetos que nós passamos agora, se a gente for pegar esse período da pandemia, por exemplo, né, eles afetam a autoimagem de muitas pessoas, da maioria das pessoas. Tanto é que a gente vê agora uma corrida direto para as pessoas querendo emagrecer, porque acabaram ficando em casa e suscetíveis a tudo isso, a todas essas emoções, acabaram comendo demais, né? Engordando e agora buscando uma solução, que é muito bom, e é ótimo, né? E tá bem, tem que buscar mesmo, né? Mas eu estou usando isso porque eu acho que é importante a gente ter bem essa dimensão, assim, do quanto as emoções afetam o nosso comer, né? No dia a dia. Então, o nosso corpo, ele é um reflexo do que está se passando dentro da gente, né? E a nossa autoimagem está muito relacionada com as emoções. Foi construída, inclusive, baseada muito em emoções, nas relações que a gente tem com as outras pessoas, né? E então, assim, influenciam também na forma como a gente vê a comida, né? Então, tudo isso, na verdade, eu vou te dizer que as pessoas estão carecas de saber, né? Todo mundo sabe isso que eu estou falando, né? Agora, todo mundo sabe mais ou menos o que fazer, o que comer, né? Todo mundo é um pouco nutricionista, um pouco psicólogo, né? Só que o que acontece muitas vezes, que embora a gente saiba, as pessoas saibam o que fazer, o que comer, não conseguem levar adiante isso, não conseguem fazer sozinhas, muitas vezes, né? Vou explicar assim rapidamente, a grosso modo, tá? Isso é bem a grosso modo mesmo. O que acontece, né, numa ótica psicológica, psicanalítica até. Tá? Muitas pessoas já devem ter ouvido falar do inconsciente. Né? Inconsciente, aquele que é como se fosse uma parte desconhecida nossa. Então, o que acontece? É como se o nosso inconsciente gravasse, entre aspas, né, algumas emoções que ficam associadas com a ingestão de algum alimento. Então, por exemplo, medo, insegurança, tristeza, angústia, são sentimentos, são sensações que nós temos que nos fazem querer buscar uma certa proteção, um aconchego, um consolo, um alívio. E a gente acaba associando a comida com este alívio. E isso fica gravado lá dentro da gente. Né? E nós passamos a repetir isso. A gente repete, e repete, e repete, e repete. E muitas vezes nem se dá conta do que está realmente nos impedindo de levar uma dieta, ou nos atrapalhando no nosso comer, ou influenciando na nossa relação com a comida. Então, muitas vezes são exatamente essas questões inconscientes. Né? Então, às vezes é importante até ter um acompanhamento. Muitas pessoas, para emagrecer, precisam de um acompanhamento, inclusive profissional, para poder ter acesso a essas coisas, né? A essas grandes correlações que se fazem internamente e que estão associadas com a comida. Não Porque sei se dá para entender assim. a gente, na verdade, as pessoas, na verdade, não percebem isso. É uma coisa, que nem tu falou antes, é uma coisa inconsciente.
gente não se dá conta que essas emoções estão atrapalhando, né? Exatamente. E aí o que que acontece? Muitas vezes as pessoas identificam, vou dar um exemplo bem assim do dia a dia nosso, né, do consultório. Eu acho que o que me engorda é a janta. Tá, então, ok. Já identifiquei o que que é, vou no problema, né? Vou tirar a janta. É esse o problema, tiro a janta. E eu acho assim admirável, né? Porque são tentativas das pessoas de tentar, de justamente resolver o seu problema. Isso é admirável. Só que vocês vão me dar razão que a gente pode, quem está acostumado a jantar, vem jantando uma vida inteira, tem esse hábito, né? Tem uma série de questões associadas ao jantar, pode erguer as mãos para o céu se conseguir manter isso durante 2 semanas. Por quê? Porque está agindo só no comportamento. Agora, tudo que está envolvendo essa janta, né, não está sendo visto. E é isso que está por trás que a gente precisa começar a olhar com mais dedicação, com mais carinho, se a gente quer realmente fazer uma mudança de hábitos efetiva. É como se fosse um ciclo, né, Ana? Então, aconteceu algum imprevisto naquele dia, você teve um pensamento ruim sobre aquele imprevisto, você descontou na comida, que foi o comportamento, né? E você se sentiu depois, você se sente mal, se sente frustrada, se sente culpada por ter descontado na comida. E aí começa todo o processo novamente, como se fosse um ciclo vicioso, vamos dizer assim, né? É um círculo vicioso. E tudo Exatamente. começou com o pensamento, na verdade, tudo começou com o que aconteceu, né? O problema, digamos assim, que aconteceu ali, a situação, e o pensamento que você teve sobre aquela situação, por exemplo, né? Uma briga, alguma coisa ali que aconteceu, você teve um pensamento ruim, você se sentiu, teve a emoção, teve o comportamento, que no caso é descontar na comida, e aí depois se sentiu culpada. Exatamente. E aí isso aumenta mais a ansiedade de novo. E Uhum, aí muitas pessoas, a maneira de lidar com a ansiedade é comendo. Né? E exatamente. É. esse, E, e e esse aí, círculo vicioso. Hã? não, só para terminar, e aí a pessoa não entendeu que o que gerou tudo aquilo ali foi o pensamento que ela teve, foi o pensamento negativo ali que ela teve, né, sobre aquela situação que aconteceu, aí gerou a emoção, porque a situação que acontece, às vezes não tem como a gente ah, tirar, né, tipo, aconteceu uma briga, Sim, mas o que que eu vou sim. fazer depois, né, para resolver aquela situação ali na próxima vez que acontecer, por exemplo? Eu posso pensar Uhum. diferente, porque aí eu não vou gerar essa emoção ruim que aconteceu, né? Para não gerar o comportamento que é descontar na comida. E esse círculo vicioso, ele vai acontecer também nessa situação que eu falei agora, né? Eu identifiquei que é a janta que tá me engordando, então eu vou tirar a janta. Aí eu tento, aí eu não consigo, eu me Uhum, frustro. E aí eu já fico com aquela sensação de fracasso. De novo, olha só, né? Tentei de novo, não deu, não tem persistência mesmo. E aí já vem a autodepreciação, baixa autoestima e gera novamente esse círculo vicioso, aumenta a ansiedade. Né? E uma outra coisa que eu queria falar, quanto tu falou ali, né, de que tem coisas que não tem como evitar, e assim, eu acho que é muito importante a gente deixar claro também que são, são emoções, são sentimentos que nós temos que muitas vezes não tem como evitar, nós somos humanos. uhum, Né? Não tem essa coisa assim, sentimento positivo e sentimento negativo. Né? A gente fala assim em emoções positivas e emoções negativas,
tipo assim, a negativa, entre aspas, aquelas que não nos dão prazer. Por exemplo, se eu estou triste, se eu estou com raiva, né? Mas, assim, muitas vezes a tristeza é importante, a raiva é importante. Então, não dá para a gente dizer, então eu vou estar sempre feliz, né? Eu sou uma pessoa que só quer estar alegre. Isso não existe, né? Não existe ninguém que fique 24 horas por dia, todos os dias da semana, feliz, alegre, saltitante, né? Aí já vai, a gente já coloca num outro esquema lá, né? Pode estar com algum tipo de transtorno até, né? Isso não existe, tá? Então, é muito importante a gente poder se dar conta disso, assim, de que nós vamos passar por situações difíceis, situações tristes, né? Que a gente vai tender a ser pessimista também. Todo mundo tem um lado pessimista e otimista. Mas se a gente perguntar para as pessoas, todo mundo vai dizer que é otimista, porque ninguém gosta de ser pessimista, né? Pois é. Pergunta para alguém, tu é pessimista? Eu sou. Eu acho realmente que nada vai dar certo, tá tudo ruim, tá tudo uma droga, né? Até tem gente que diz, né? Mas é muito raro, né? A maioria tu vai perguntar, tu é pessimista? Não, eu acho que tudo vai dar certo. Aí tu pergunta, e o que que tu acha da situação política, econômica e social do teu país? Né? Aí a pessoa diz assim, pois é, não, aí eu acho que vai dar tudo errado, não tem esperança de que vai mudar, né? Então, entende? Nós somos assim, nós somos seres humanos, né? É. Acho que isso que é Ou, importante a gente. ou então a pessoa até fala na frente da pessoa que é otimista, mas por dentro ela é pessimista. Exatamente. E essa coisa do autorrelato, muitas vezes acontece isso, né? Se tu perguntar para as pessoas, né? Exatamente, se tu é pessimista ou otimista, a maioria das pessoas, mesmo não sendo, vão dizer que são otimistas, porque ninguém quer ser pessimista. Né? Até quando a gente fala, tipo assim, oi, tudo bem? A gente fala, tudo bem! Mesmo que por dentro esteja tudo Tudo mal. ruim. Naquele dia, justamente naquele dia, tu não tá legal. Né? Mas tu fala, tá tudo bem. É. E a propósito, falando também nisso, né? Uma das coisas que eu acho que dificultam que as pessoas tenham um acesso maior à sua própria vida emocional é justamente o não desenvolvimento dessa habilidade, assim, de olhar para si mesmo, de ter contato com as suas emoções. Né? A gente não tem isso a nível familiar, a maioria das pessoas, né? Não tem a nível familiar, não tem na escola, a nossa sociedade não possibilita isso, né? Então, é muito comum, lembrei porque agora tu falou, pergunta para uma amiga, por exemplo, né? Como é que tu tá? Não tô legal. Hoje eu não tô legal. Mas o que que tu tem? O que que tu tá sentindo? Não sei, né? Só assim, não tô legal, mas não sei te dizer por quê, né? O que que tem. Então, é a dificuldade de poder ter acesso aos sentimentos, assim, né? E até as palavras, colocar em palavras, que é muito Tá importante. sentindo, né? Uhum. Exatamente, Muitas dar vezes sentido. as pessoas chegam lá no consultório, eu sou ansiosa. Aí eu pergunto, tá, mas o que você sente? Como que você sabe que você está ansiosa? Aí a pessoa, nunca pensei sobre isso. Vou começar Exatamente. a identificar o que que eu sinto, como que eu sei que eu tô ansiosa? Tô ansiosa, mas como que Aham. você sabe? Quais são os sintomas que você tem para saber que você tá ansiosa? Então é importante a Uhum. gente saber o momento, né, em que momento ali do dia a gente está ansiosa e o que que a gente está sentindo para a gente saber se realmente é uma ansiedade. Exatamente. As pessoas, em geral, sabem qual é o comportamento que elas têm frente a alguma emoção. Por exemplo, eu estou ansiosa, eu sei que eu como, É, né? Mas eu não sei identificar, muitas vezes,
e nomear aquela ansiedade. Ansiosa, mas o que, que exatamente eu estou sentindo? Às vezes é uma angústia, às vezes é uma tristeza, né? É, Então podem ter muitas questões aí, né? E, e aí isso então, assim, voltando um pouquinho, né? E aí, muitas vezes, pessoas mais que são ansiosas e que têm um perfil assim, que são mais impulsivas, por exemplo, elas, pessoas impulsivas assim, que não conseguem adiar a sua gratificação, postergar, né, em detrimento de um prazer mais a médio prazo. Vou dar um exemplo de impulsividade. Eu tenho vontade de comer pão, eu vou lá e como pão naquele momento. Não consigo pensar que, não, mas agora, eu já comi dois, como tu disse ontem, né? Já comi dois pães hoje. Eu acho que eu vou deixar esse para amanhã de manhã. Não vou comer agora, vou deixar para amanhã de manhã. Né? Isso é interromper a impulsividade e postergar o seu prazer. Muitas vezes, quando as pessoas são muito impulsivas, elas não conseguem ter esse pensamento, né, no meio. A gente é. até vai ter uma live sobre impulsividade e compulsividade, né? Uhum. Saber as diferenças, né? Porque muitas pessoas confundem, não sabem a diferença entre impulsividade e compulsividade. E aí, pessoas que são mais impulsivas, elas vão estar mais vulneráveis a se sabotar nos seus esforços de emagrecimento. Justamente porque não vão conseguir identificar essas emoções, esses sentimentos que a gente estava falando, postergar, né, a sua gratificação no dia seguinte, ou para até às vezes para a refeição seguinte, né? Então, assim, isso tudo que a gente está falando não é doença, né, gente? Isso são coisas que acontecem conosco, acontecem comigo, acontecem com a Grace, acontecem com todo mundo no seu dia a dia. Né? Então, por isso que é importante a gente ter essas informações e podendo se perceber mais, né? Por exemplo, dificuldades de relacionamento social, familiar. Quem não tem, né? Para algumas pessoas, vão ser dificuldades que vão levar a atacar o prato, a atacar a geladeira, né? Algumas pessoas respondem de uma forma diferente, como tu mesma disse, para ti não passa na garganta, não, né? Perde a fome. Outras pessoas vão atacar a comida. Justamente falando de novo naquela questão do inconsciente, porque já tem algo lá, uma correlação entre a comida e o alívio por alguma, né, de alguma forma. Então, seja como consumindo mais alimentos calóricos, por exemplo, né? Quem já não disse assim, não sei se tu, né, Grace, mas assim, pá, hoje eu não tô legal, vou me dar uma barra de chocolate de presente, vou comer para me aliviar, né? Acontece Eu muito. já fiz isso conscientemente, É, né? Quando a gente faz conscientemente, a gente tem uma possibilidade maior de interromper o processo. Quando a gente faz inconscientemente, aí é onde mora o perigo, né? Porque aí tu não tem nem a possibilidade de interromper o processo. Dizer, não, não. Ao invés de comer essa barra de chocolate, eu vou tomar um banho quente, vou relaxar, vou usar aqueles sais de banho que eu ganhei no meu aniversário, que eu nunca usei, aquele perfume, né? Vou sentir esse aroma e vou me presentear de outra forma, né? Entende? Então, essa é muito importante
a gente ter esse conhecimento, tá? Outra coisa também são sentimentos de rejeição, que muitas vezes, né, acontecem, pessoas mais depressivas, sozinhas, né? Quando essas pessoas, quando sofrem perdas ou passam por conflitos maiores, né, conflitos emocionais ou frustrações maiores, insatisfações, essas pessoas ficam mais, tendem uma tendência maior à obesidade, né? Justamente pela dificuldade de lidar com essas frustrações de uma outra forma, né? Com esses conflitos emocionais. Às vezes é necessário ajuda, às vezes poder se dar conta já vai ajudar, né? E aí também muitas vezes tem um aumento de consumo calórico. Então, prestem atenção nos sentimentos, nas sensações de vocês, né? Uma coisa rapidinha que eu acho que é importante, que eu acho que eu nunca falei, é assim, a gente tem as emoções e os sentimentos, né? Por exemplo, a emoção, ela é observável. Por exemplo, a alegria. Recebo uma notícia legal, eu fico alegre, tá? Isso é uma emoção. O sentimento, ele não é observável. Tipo, eu posso receber uma ordem do meu chefe, tô lá por dentro, né? Com aquela coisa, vontade de mandar ele bem longe, mas eu tô, sim, sim, senhor, muito bem, o senhor tem toda a razão, isso aí, vou fazer, né? Então, o sentimento, ele pode estar lá dentro e ninguém perceber. A emoção, as pessoas percebem. Tô triste, eu vou chorar. Tem muitas pessoas que ficam tristes e ninguém percebe, né? Por quê? Porque é um sentimento que já está lá dentro, né? E a emoção vai ser eu transbordar isso, vou chorar, tá? E aí, claro, vão ter isso tudo assim, coisas, como eu disse, do nosso dia a dia, né? Que todo mundo passa. Mas vão ter aquelas pessoas onde isso é mais intenso, e aí a gente chama dos transtornos, né? E aí, vou dar um exemplo muito claro, né? As pessoas confundem muitíssimo depressão com tristeza. E, gente, tristeza não é a depressão, tá? Depressão é uma doença, tem vários critérios para diagnosticar uma depressão, tá? Aí, muitas vezes, geralmente, tem que ter uma intervenção de um profissional, tá? Então, a compulsão alimentar também, muitas vezes, é um transtorno, né? Que é aquela coisa de comer em grandes quantidades. Algumas pessoas chegam até a bulimia, por exemplo, né? Que é depois ter o comportamento purgatório, né? Ou de provocar o vômito, tá? Então, mas a compulsão alimentar, tem alguns filmes até que mostram isso, né? Da compulsão alimentar. Geralmente precisa de uma intervenção profissional, tá? Quando chega em determinados limites, assim, de enormes quantidades, né? A depressão, voltando à depressão, altera muito o comportamento alimentar. Então, um dos sintomas da depressão, um dos sinais de depressão é, muitas vezes, o comer exageradamente ou a perda do apetite. Tem até alguns hormônios que também estão envolvidos na depressão, né? Se eles estão alterados, também pode estar relacionado com a fome e a saciedade. Sim. Uhum. Né? A ansiedade também, né? Aí, quando passa a ser um transtorno, a gente tem os transtornos de pânico, os transtornos de ansiedade generalizados, os transtornos de estresse pós-traumáticos, as fobias sociais, né?
E essas pessoas geralmente têm um perfil de uma extrema preocupação, né? Preocupação ou com o que aconteceu antes, ou com o que vai acontecer daqui a pouco, né? Tipo, eu não entro em elevador. Por quê? Porque eu imagino que o elevador vai parar e eu vou ficar trancada lá dentro. Isso é uma pré-ocupação, tá? Que pode se transformar numa fobia, uma claustrofobia, né? Então, aí são transtornos e que vão agir muitas vezes na alimentação, vão ter efeitos na alimentação. Aí precisam de um acompanhamento com um profissional habilitado, seja psiquiatra, né, se tiver que usar uma medicação, ou psicólogo para uma psicoterapia. Geralmente se faz um trabalho conjunto, né, mas aí precisam de uma intervenção, né. Então, assim, isso são transtornos, né? São situações mais graves que necessitam de ajuda, tá? De ajuda profissional. Não que as outras não necessitem, muitas vezes a gente precisa, né? Uma terapia vai ajudar em muitos casos, né? Mas, enfim. Outras questões também que eu gostaria de trazer para vocês é que aí é um outro lado, né? Muitas vezes a alimentação, a comida e a obesidade, ela pode estar a serviço de uma certa proteção para as pessoas. Vou dar um exemplo. Eu tenho dificuldades sexuais, tá? Dificuldades de me relacionar. Muitas vezes eu posso imaginar que o fato de eu estar acima do peso vai afastar a chegada de homens, por exemplo, né? A investida dos homens. E isso vai deixar eles longe. Muitas vezes isso é um estado inconsciente. A pessoa está se protegendo e a obesidade acaba vindo ao encontro dessa necessidade de proteção, de afastamento, de evitação, tá? Então, esse é um exemplo, assim, dificuldades sexuais, conjugais, afetivas, tipo, eu não quero que o meu parceiro me procure tanto, né, o meu marido, então eu me mantenho dentro daquela situação onde eu me sinto segura, né? Como se fosse uma certa um escudo protetor, tá? Que eu formo a gordura como um escudo para evitar determinadas situações e determinados, principalmente evitar de sentir determinados sentimentos, emoções, né? Muitas vezes como uma rebelião passiva, assim, né? Então, é uma forma, às vezes, até de agredir uma outra pessoa. Então, estou trazendo tudo isso para vocês verem o quanto é complexo isso. E o quanto não dá para a gente tratar as coisas, né? Simplesmente como, então, para emagrecer eu tenho que fazer atividade física, ajustar minha alimentação e tá tudo resolvido. Que bom que fosse, né? É, se fosse assim, talvez não teria tanta obesidade, tanta gente com problema com peso, né? Seria bem mais fácil. Seria bem mais fácil, né? Digamos assim que no mundo dos sonhos, né, seria o nosso sonho seria que isso acontecesse. Assim. Eu tô acima do peso, então eu vou lá, vou procurar uma nutri, vou fazer atividade física e tá resolvido. Beleza, é isso aí que eu vou fazer e vou conseguir e daí vai dar tudo certo, né? Só que o que a Ou gente vê fazer que uma não é dieta, assim. né? Começar uma dieta restritiva, vou emagrecer e pronto.
né? Só que são muitas variáveis com as quais a gente trabalha. É um trabalho muito complexo, né? Por isso que e eu sei que tu também, né, Grace, eu não acredito nas intervenções imediatistas, não acredito. Eu acho que são grandes engodos para as pessoas, né? Porque a gente sabe, né, quem está trabalhando há anos com isso, desenvolve um trabalho sério, um trabalho profissional, a gente sabe que não é fácil e tem uma série de complicações aí, né? Como tu falou, até a própria questão dos hormônios, né? Quem tem altos níveis de estresse vai liberar um aumento, vai ter um aumento do cortisol, né? E isso vai levar a um exagero alimentar, né? Como um mecanismo anti-estresse. Aí vou sair aí dando um shake para alguém, né? E sem avaliar todas essas questões, para mim, né, para nós, né, Grace, isso é inconcebível, assim, né? Eu realmente não entendo, né? Eu acho que assim, se a gente pudesse fazendo um resumo, assim, né? Eu acho que para fazer as pazes com a balança, em primeiro lugar, as pessoas teriam que pensar em fazer as pazes com elas mesmas. O que a gente falou na live da outra semana, né, sobre o bem-estar psicológico, no momento em que eu me autodeprecio, eu estou trabalhando contra mim, estou trabalhando contra o meu autocuidado. E se autoaceitar, embora seja lindo, maravilhoso, não é uma coisa fácil, né? Principalmente para as mulheres. Porque nós viemos de uma sociedade, nós vivemos em uma sociedade extremamente exigente ainda, com padrões femininos a serem cumpridos ainda, muito rígidos, né? Então, se autoaceitar não é fácil. E assim, não é só a balança, né? Eu até vou usar hoje, né, o exemplo ali da nossa participante lá do grupo, né, que eu achei muito, muito lindo, assim, muito querido ela ter compartilhado no grupo lá do desafio, que ela se sentiu desmotivada, porque depois de 15 dias ela tinha emagrecido, ela foi se pesar e tinha emagrecido, na concepção dela, só 1 quilo, né? Então, assim, essa mudança de paradigma, essa mudança de mentalidade que a gente propõe, de olhar assim, o número da balança é o de menos, tá? Tu tá tendo um ganho enorme, mudando hábitos na tua saúde. Quanto mais lento for o teu emagrecimento lá da balança, maior probabilidade tu tem de manter o teu peso, né, ideal, digamos, quando tu chegar no teu resultado, por muito mais tempo. Quanto mais rápido a gente emagrece, mais rápido a gente recupera. Quando eu passei pelo meu emagrecimento, que foram 24,5 kg, eu levei 1 ano para emagrecer. E quando me perguntavam nos grupos, que eu dizia, eu emagreci 24,5 kg, né? As Uhum. pessoas sempre perguntavam, e quanto tempo tu levou para emagrecer? Essa é a pergunta clássica. Mas ninguém perguntava, e quanto tempo tu estás mantendo? Que é o maior desafio, né? Manter o peso depois.
Tá? Como eu sempre digo, se tu seguir à risca uma receita lá de pegar uma revista e fizer ali tudo que eles dizem na revista, tu vai emagrecer. Se tomar shake, tu emagrece. Tu emagrece. A questão é por quanto tempo. Aquilo que tu falou ontem também, né, Grace? Quando a gente institui algo na nossa vida, que a gente vai fazer, se eu quero um objetivo a longo prazo, eu tenho que pensar se aquilo que eu estou fazendo eu vou manter também a longo prazo. Se eu quero um objetivo que eu quero manter só a curto prazo, ok, eu vou fazer algo a curto prazo. Se eu quero só emagrecer 2 quilos só até o final do mês agora, porque depois também não estou nem aí, né? Não estou me importando. Mas eu quero emagrecer até o final do mês e aí depois, beleza, vou emagrecer 2 quilos. Então, eu vou fazer para emagrecer esses 2 quilos. Se eu engordar depois, não tem problema. Ok, mas não é isso que as pessoas querem, né? Quem quer emagrecer para a vida toda. Para manter mesmo, né? Para ser sustentável. Então, por isso que a gente É, precisa pensar se a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente está iniciando. é. E sinto dizer que se você quer emagrecer, ter um resultado para a vida toda, você vai ter que fazer mudanças para a vida toda. Simples assim. Né? Então, assim, a dieta não é só a balança, ela é toda uma mudança de comportamento de dentro para fora. E é muito mais do que atividade física e dieta e remédio. Muito mais. Né? Envolve, na verdade, uma disposição muito firme da pessoa para modificar o estilo de vida dela. Né? E isso é uma educação gradual, né? É uma aprendizagem gradual de mudança de hábitos, de estrutura emocional, muitas vezes, né? E às vezes até mudar a própria vida, que é uma coisa bem complicada, né? Muitas pessoas agora, com a pandemia, no início, ali no primeiro, segundo, terceiro mês, muitas pessoas vieram me dizer assim: sabe que eu não me dava conta da vida, da pouca qualidade que eu tinha de vida, e que aí o fato de eu ter tido que parar me fez repensar muitas coisas na vida. E às vezes a gente tem que repensar exatamente sobre as coisas da vida da gente, para poder fazer mudanças e para poder manter essas mudanças. E aí sim, né, modificações no meu corpo, na minha aparência, no meu exterior. Né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, requer mudanças muito mais profundas para a gente poder manter a vida toda. E isso eu digo de causa própria. Porque eu só mantenho o meu peso nesses 15 anos porque eu mudei muitas coisas na minha vida, na forma como eu enxergava muitas coisas na minha vida, né? Uma concepção completamente diferente que eu fui adquirindo ao longo do tempo, com o passar dos anos, né? Então, tem que ter paciência, tem que ter determinação, tem que ter garra, né? Mas isso tudo as pessoas têm, só que muitas vezes elas ainda não descobriram que tem. Né? E não insistem também, né? Começa, no meio do caminho acontece algum imprevisto e já desistem, já desanimam. É, é. Eu era uma pessoa que eu odiava atividade física, né? Na época que eu estava bem acima do peso, eu morava numa casa e a minha sogra e a minha cunhada moravam na casa dos fundos. E a minha cunhada, ela caminhava
todo santo dia. Fizesse sol, chuva, ela pegava, né, a sombrinha e ia caminhar. E aí ela tinha que passar do lado da minha casa, na minha janela. E aí ela me chamava. Eu ficava tão braba. Muitas vezes eu me escondi. Ela tá vindo, ela tá vindo. Eu fazia de conta que eu não estava em casa, porque eu sabia mais ou menos o horário que ela ia, né? Fazia de conta que eu nem tinha chegado ainda. E aí uma vez ela passou e disse assim, eu sei que tu tá aí dentro. Então, para tu ver o nível, né? Então, eu detestava, virava meu inimigo me convidar para sair para caminhar, né? Queria perder a minha amizade. Aham. E olha só, né? Aí depois de algum tempo, eu acabei indo forçadamente por questões de saúde, fazer atividade física. E aí eu tive que insistir, por isso que eu lembrei de te dizer, porque naquela época que eu estava, né, acima do peso, eu não insistia. Eu ia lá, não gostava e já no segundo dia já não ia. Cansei de pagar um ano de academia e uma semana. Né? Antigamente tinha uns pacotão de um ano, né? E aí eu fui obrigada a ir. E aí eu comecei a ir na academia, tinha as aulas experimentais. Uhum. E aí eu resolvi fazer todas as aulas experimentais, tudo que tinha experimental eu fui fazer. E aí não é que eu achei um troço que eu gostei? Na época foi o tal do pump, que Uhum. foi uau, né? A onda do momento, né? Foi o Body Systems, né? E aí o pump eu adorei, eu me achei, eu me encontrei ali. E dali eu segui e nunca mais parei. Tá? Mas então é bem isso que tu disse, a gente muitas vezes tem que insistir, experimentar, estar mais aberto à experiência, né? Ter uma certa abertura, uma flexibilidade também para experienciar, para conhecer coisas novas, né? Então, da minha fala é isso. Eu acho que é, né? Acho que a gente até já está quase na hora, né? Falei demais para variar. Eu só queria ainda falar algumas reflexões, tá? Das cartinhas, aquelas que eu trabalho nos meus atendimentos. Ah, show. Vou falar, acho que duas aqui, vou escolher aleatoriamente aqui duas só para terminar, assim, como reflexão mesmo, né? Que tenha mais ou Tá. menos a ver aqui com tudo que a gente falou, tá? Então, assim, eu peguei uma aqui. Como você se sente quando vem aquela sensação de urgência de comer e você sabe que não está com fome? Identifique qual a emoção que está presente quando isso acontece. E lide com esse sentimento de uma outra maneira, que não seja lá descontar na comida. Então, você Uhum. pode respirar fundo, você pode escrever sobre essa tua emoção, sobre esse teu sentimento, né? E, pensar em alguma coisa que você pode fazer no lugar de ir lá e comer. E lembre-se, você precisa acertar somente um passo de cada vez no seu caminho de comer consciente, no seu caminho de emagrecimento. Então, você não precisa mudar tudo de uma vez. Vai um passo de cada vez. Vai tentando entender essas tuas emoções, seus sentimentos. Tenta definir o que você pode fazer quando você se sente assim, que não seja relacionado com comida, né? Tenta fazer uma listinha para você ir lá, faz uma respiração profunda, vai fazer uma caminhada, toma uma água. Então, colocar no lugar da comida alguma outra tarefa, alguma outra coisa para você fazer. E o outro, devo olhar para dentro de mim, descobrir minhas qualidades e também olhar os meus defeitos. Tanto as qualidades quanto os defeitos
vão me acompanhar, mesmo depois de emagrecer. Eu Uhum. posso estar acima do peso, mas eu tenho muita coisa boa dentro de mim. Eu posso emagrecer e os meus defeitos me acompanharem. Cabe a mim aceitá-los com amor, trabalhar cada um deles como se eu estivesse cuidando do bem mais precioso da minha vida. Então, são duas reflexões aqui só para a gente terminar um pouquinho, Lindo. né? Aham. Muito show. É isso aí. Isso aí. Muito bom mesmo. O nosso bem mais precioso somos nós mesmos, né? E às vezes é tão difícil para as pessoas poderem ter acesso a esse sentimento, né? Se sentirem assim. Né? Bom, mas então estamos chegando ao final da nossa live, né? E convidar vocês para a semana que vem. Nós vamos continuar fazendo tem duas lives já programadas para a semana que vem. E geralmente com um conteúdo mais que a Grace trabalha, né? Nutricionista, e um outro conteúdo com a questão emocional, psicológica envolvida no emagrecimento. Tá? Espero que vocês possam aproveitar, seja quem está aí nos assistindo ou quem vai assistir depois, que possa aproveitar, refletir, né? E tentar começar a fazer algumas mudanças efetivamente, né? Porque a diferença entre otimista e pessimista é a atitude, né? Uhum. Colocar Porque em... se for só otimista ou só pessimista, gente, otimista e pessimista morrem afogados no barco se ninguém for procurar o bote salva-vidas, né? Então, E não morre todo mundo adianta, junto. exatamente, não adianta a gente ter a informação e também não colocar ela em prática, né? Não fazer o que a É, gente sabe que deveria de fazer. tomar atitudes. Isso. Então, Certo, então, minha gente. Foi um tá. prazer ter estado com você novamente, minha colega. Então, Então tenhamos uma tá, ótima noite e até a uma boa próxima. noite. Até a próxima semana, tá? Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.